Todos me ouvem bem aí? Maravilha. Nós continuamos meditando na nossa série Next Level, que fala para a gente ir para um próximo nível. E eu quero hoje falar sobre como acontece a transformação de uma pessoa. Eu tenho conversado com alguns irmãos sobre esses temas e aí eu senti do Espírito de pregar sobre isso. Eu acho bem importante a gente entender essa dinâmica. Caso contrário, a gente vai tomar o caminho errado e a gente vai acabar se frustrando. E você vai entender do que eu estou aqui, sobre o que estou me referindo quando digo isso à medida que eu prego. Abra suas Bíblias comigo em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23. Todos acharam? Aleluia. Vamos começar com esse texto. Eu queria pedir que você abrisse muito seu coração para você entender o que Deus vai falar aqui. É um processo, ele é um pouco, diria, complexo, no sentido de que assim, a gente está acostumado com um padrão, com uma forma de fazer as coisas, e a palavra de Deus ela está nos apontando que existe uma maneira correta de nós sermos transformados. Como é que eu e você somos transformados? Onde ela acontece essa transformação? E a gente precisa entender essa dinâmica para que a gente possa realmente experimentar com boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz assim: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Outras traduções dizem porque dele procedem as fontes da vida, os impulsos da vida. Nós vamos orar agora. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, incline o seu coração a Jesus e peça para Ele falar com você. Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome e com temor e tremor eu peço que a graça do Senhor seja sobre nós. Pai, que a verdade do Teu Espírito ela possa alcançar os nossos corações, em nome de Jesus. Nos faz entender a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra ela cause um impacto no nosso interior, em o nome de Jesus, amém e amém. Pois bem, o texto que nós acabamos de ler, você vai entender a dinâmica. Eu quero fazer essa introdução para você entender. Talvez eu mesmo já passei por esse processo, talvez alguém esteja passando, ou também já passou e vai poder testemunhar disso. Você é alguém que quer ser transformado, você quer viver coisas novas em Deus. Só que existem certos comportamentos na sua vida, o seu estilo de vida, ele muitas vezes não está alinhado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E você já tentou de todas as formas, ou pelo menos de todas não, mas pelo menos de todas as formas que você sabe, que você conhece, ou que você foi ensinado a tentar, para mudar a sua vida. Você quer ser um homem diferente, uma mulher diferente. Você quer ser um filho diferente, um marido diferente, uma esposa diferente, um líder diferente. Entretanto, por mais que você se esforce e esse desejo ele esteja no teu coração, você talvez se sinta estagnado e você não consegue sair desse lugar. É aquela coisa que assim, parece que o teu espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. Foi o que Jesus disse aos discípulos, dando a entender que há sempre uma predisposição do nosso espírito de nós vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus, mas sempre há uma limitação humana, uma limitação da carne que nos impede de avançar e ter uma vida realmente abundante com Jesus. E nós precisamos entender por que isso acontece. E isso é contracultural. O que nós vamos falar aqui é contra a nossa cultura, é o oposto de tudo aquilo que a gente aprendeu a vida toda, muito provavelmente. Porque quando a gente lê Provérbios, a primeira coisa que o autor nos diz é: se tem algo que se deve guardar, guarde o seu coração. Eu sei que eu vou ter que repetir, eu sei que algumas pessoas já sabem disso, mas talvez outras não. A palavra coração aqui na Bíblia, ela não se refere
às nossas emoções e nem ao órgão que está no nosso peito. Inclusive, a própria Bíblia NVI digital, ela já vem lá com uma notinha em cima. Quando você clica na palavra coração, vem escrito pensamentos. Em outras palavras, se nós fôssemos ler esse texto, seria: de todas as coisas que você deve guardar, guarde os seus pensamentos, porque dele procedem as fontes, os impulsos da vida. Portanto, aonde tudo começa na nossa vida é dentro de nós. E por que é importante entender isso? Porque quando você converte, ou quando você decide ter vida com Deus, quando você percebe algo errado em você, a primeira coisa que você faz não é mudar o seu interior, é tentar mudar o teu comportamento, é tentar mudar o teu exterior. Então, alguém que está cometendo qualquer pecado, fazendo qualquer coisa, a primeira coisa que você faz é: preciso parar de fazer isso. Esse pensamento, ele é óbvio. Só que talvez alguns de vocês, por experiência, assim como eu, embora você saiba que o que está fazendo, o estilo de vida que está levando, seja errado, você não consegue sair desse lugar. Esse comportamento, ele está impregnado. Por mais que você tente mudar o seu comportamento, você não consegue mudar. Às vezes consegue por um período de tempo, uma semana. Você toma uma decisão: eu vou mudar, eu não vou ser esse cara mais grosso, grosseiro, pecador, do jeito que eu sou, eu vou ser uma pessoa nova. E você decide, isso é maravilhoso. Por isso que semana passada o Renan pregou sobre o poder da decisão, porque a decisão, ela é a porta de entrada. Porém, o tempo passa e você continua exatamente com os mesmos hábitos, e aí você percebe e volta para o mesmo lugar, e você agora continua sendo a mesma pessoa. E às vezes você fica frustrado, está cansado, desacreditado de você mesmo. Não é que você deixou de acreditar em Deus, você deixou de acreditar em você. Você olha para você e diz: para mim não tem jeito não. Eu já tentei de tudo. Eu acho que você não tentou de tudo, e eu vou te mostrar hoje pela palavra que você não tentou de tudo. Porque tudo que talvez, esse tudo a que você se refere, quando você tenta mudar, está relacionado com as ações que você tentou mudar, sem antes tentar mudar a sua mente. E a palavra de Deus, ela está repleta dessas verdades que nós precisamos entender. Então, as Escrituras nos mostram que quando eu me comporto, existe uma força por trás do meu comportamento que me faz agir. E eu preciso mudar esta fonte para que o meu comportamento mude. Se você é uma pessoa agressiva, você não deixa de ser uma pessoa agressiva dizendo para si mesmo: eu preciso parar de ser agressivo. Eu preciso deixar de ser agressivo. Hoje eu acordei e decidi que não serei mais agressivo. Aí as circunstâncias vêm. Às vezes você vence na primeira, vence na segunda, mas lá pela terceira você cai. Você vai lá e volta a repetir o mesmo comportamento. Você pensa: eu quero deixar de ser uma pessoa viciada em qualquer área. Aí você diz: hoje eu não serei um viciado. Aí você não consegue, você mantém aquilo por um tempo. Você precisa, de repente você quer ser uma pessoa menos preguiçosa, e você diz: eu vou deixar de ser preguiçoso. Eu quero fazer uma dieta e quero emagrecer, e você diz: eu vou fazer uma dieta, eu vou para a academia. E aí depois de algum tempo você retrocede em todas essas decisões. E a pergunta é: por quê? Por que isso acontece? Por que nós queremos uma vida nova, mas nós não alcançamos ela? Porque embora nossa alma deseje viver algo diferente do que estamos vivendo, mas a gente não consegue chegar lá. Por que as coisas, a gente sempre volta para o mesmo lugar, a gente sempre volta para viver as mesmas circunstâncias? Porque você tentou mudar o seu comportamento sem antes mudar o seu coração ou mente. Porque de tudo que você deve guardar, não guarde o seu comportamento, não vigie a sua forma de agir, vigie sua forma de pensar. O seu comportamento vai seguir a sua forma de pensar. E esse é um grande problema, sabe por quê? Explico por quê. Porque nós temos uma tendência, e essa é uma tendência que a gente consegue ver nas Escrituras também. Porque quando a gente lê, por exemplo, textos como Lucas 10:25, coloca na tela, a gente vai perceber uma tendência humana. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é a nossa pergunta padrão. O que eu tenho que fazer? Porque nós sempre condicionamos transformação a alguma atitude externa que a gente tem que tomar. Tem que fazer alguma coisa. A mesma coisa em Lucas 18:18,
quando o jovem rico chega até Jesus e ele faz a mesma pergunta. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nós estamos sempre pensando a nível de comportamento. Você quer deixar de se comportar como você se comporta? Você precisa mudar o que está aqui, na sua mente. Porque de tudo que você deve guardar, guarda a tua mente, guarda os teus pensamentos, porque dele procedem os impulsos, as fontes da vida, as direções para a vida, as inclinações da vida estão aqui. Eu costumo dizer que tudo na nossa vida, todo e qualquer comportamento que a gente imita, ele primeiro aconteceu aqui. Portanto, se eu não trabalhar a minha mente para que ela seja transformada nesse sentido, eu não consigo mudar meu comportamento. Olha só o que Jesus disse em Lucas capítulo 6, no versos 43 ao 45, ele diz: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, tampouco uma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Verso 45: porque vocês me chamam Senhor, Senhor. O homem bom, exatamente, o homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração. Porém, mas o homem mau, da sua maldade, tira coisas mais, pois a boca fala do que a mente está cheia. Eu vou sempre transferir, eu vou sempre usar a palavra pensamento ou mente em lugar de coração, porque normalmente a gente entende coração como nossas emoções, e esse entendimento tem causado um grande prejuízo no nosso cristianismo, porque se eu sinto, eu faço, se eu não sinto, eu não faço. Se eu não sinto no meu coração, se não tem uma emoção dizendo para mim que eu tenho que fazer algo, eu acabo não fazendo. Se a minha emoção diz que eu tenho que fazer tal coisa, eu vou lá e faço tal coisa. Se a minha emoção diz que eu preciso me defender, eu me defendo. Se a minha emoção me diz que eu preciso atacar, eu ataco. Se a minha emoção diz que eu devo perdoar, eu perdoo. Se a minha emoção diz que eu não devo perdoar, eu não perdoo. E todos os nossos comportamentos então passam a ser moldados por nossas emoções ao invés de por nossos pensamentos. Porque na verdade, quando você sente, você constrói um pensamento. Você quer saber uma maneira de você identificar o que você pensa? Identifique o seu humor a respeito de tudo que você pensa. Quando algo te deixa com raiva, pergunte: por que eu estou com raiva? Eu estava falando outro dia com os líderes assim, como a gente se engana. Eu falei isso para os jovens aqui. Alguém diz assim, se alguém chega com o Cauã, que está aqui, Camille, e diz assim: e eu te comparo com a Damaris. Alguém me diz assim, normalmente é muito comum a resposta: não gosto que ninguém me compare. Você não gosta de ser comparado, não é verdade? Não é verdade. A gente não gosta da posição de inferioridade, porque quando nós somos, dentro do processo de comparação, nós somos a pessoa que está na posição de privilégio, isso não incomoda. Isso não incomoda, na maioria das vezes não incomoda. Você não diz assim, não, por favor, não me compare, não me compare com ninguém porque eu sou melhor que ela. Você não gosta da condição de inferioridade. Quando você é referência, isso faz bem para o teu ego. Só que a maioria de nós não pensa sobre o que realmente acontece na nossa mente, nos nossos pensamentos. Quando você fica com raiva por estar sendo comparado, você não está com raiva da comparação, você está com raiva da inferioridade que ela te causa. As pessoas, vou dar um outro exemplo para você. As pessoas dizem assim para mim, se eu dissesse assim: Leandro, por favor, suba aqui, pegue esse microfone e pregue. E ele dissesse assim: não, pastor, eu tenho medo de falar em público. Você percebe que não faz sentido? Ninguém tem medo de falar em público. Ninguém tem medo de falar em público. Ninguém aqui tem medo de falar em público. Você tem medo da rejeição e da crítica, caso você cometa um erro aqui. É diferente. Imagina então se você que tem medo de subir num altar e pregar a palavra, trabalhasse pela palavra de Deus uma verdade que dissesse para você: mesmo que alguém te rejeite, eu te amo. Talvez você tivesse a força que você precisa para subir no altar e pregar, por exemplo. Se você aceitasse o fato de que alguém pode te rejeitar e você não deixasse que isso te abatesse o ânimo, talvez isso não mais te impediria de subir aqui e pregar. Mas como você alimenta na sua mente o medo da rejeição,
Isso te paralisa. Quando estão entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Pois bem, nossa mente, os nossos pensamentos que nós não guardamos de acordo com o conselho de Salomão, ela tem ditado o nosso comportamento. Você não prega, você não fala de Jesus, você não discipula ninguém, por conta que você tem uma série de pensamentos, você ainda está vivendo em situações de comportamento que você já não deveria mais estar vivendo. E aí você fica perguntando assim, por que eu não mudo? É porque você não muda a sua mente. Os valores pelos quais você vive não são transformados. Na maioria das vezes, você está vivendo uma mentira. E veja bem, para que uma mentira seja uma mentira, você não precisa estar consciente dela. A mentira ela não é mentira quando você decide esconder a verdade. A mentira ela é mentira quer você esteja consciente, quer você não esteja. E é assim que Satanás trabalha. Ele trabalha para governar a nossa mente com mentiras, para manter o seu comportamento escravo. Quando você não acredita nas promessas de Deus ou nas verdades de Deus, você acaba se movendo por mentiras, porque tudo aquilo que está fora disso aqui, desalinhado com as Escrituras, é uma mentira. A não ser que você não acredite que a Bíblia é uma verdade absoluta. Aí, se você não acredita na Bíblia como verdade absoluta e você aceita argumentos do tipo: a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia tem falhas, a Bíblia precisa ser atualizada. Se você acredita em falácias como essa, e aí vai ser muito difícil poder ajudar você a transformar a sua vida. Mas se você olhar para a Bíblia como uma verdade absoluta, como ela é, porque de fato é, nenhum livro é tão atual quanto a Bíblia, passado mais de 4.000 anos. A Bíblia é escrita por 40 autores em períodos diferentes e não há uma contradição sequer. E olha que já tentaram contradizer as Escrituras inúmeras vezes. Intelectuais, filósofos, pessoas que eram ateus, filósofos que tentavam colocar dentro do pensamento filosófico a explicação para as coisas, tentaram desacreditar da palavra, mas ela jamais foi desacreditada. Ela jamais foi refutada, ela jamais se encontrou engano na palavra de Deus. Portanto, ela é a verdade absoluta que rege o universo. Se você não acredita nisso, aí fica muito difícil de ajudar você a transformar, a encontrar uma transformação, porque a sua mente aceita qualquer coisa. Quando você não é guiado pela Bíblia, a sua mente aceita qualquer coisa. Você se move por qualquer ideia, qualquer coisa que se apresentar a você. E o Lucas está dizendo, o médico Lucas, ele está dizendo: olha, a gente tira coisas boas para o nosso comportamento quando a nossa mente está cultivando coisas boas. Eu estou parafraseando o texto, tá? O homem bom, um homem que se comporta bem, que faz escolhas boas, ele só é capaz de fazer isso porque ele tira isso do que está na mente dele. Porque ele tira esse comportamento dos valores que ele cultiva aqui. Quantos vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas se você só cultiva engano, mentiras, você não vai conseguir tirar do seu... Não há bom tesouro para tirar bons comportamentos, para fazer boas escolhas. O que há é engano só. Aí acabamos caindo na outra categoria de homens maus que tiram do seu mau tesouro, dos seus ressentimentos, das suas mágoas, das suas frustrações, porque a gente vai guardando isso na nossa mente, e isso vai determinando o nosso comportamento. Então, tudo que você faz, a forma como você se comporta, como você lida com as pessoas, como você se relaciona, está sempre fundamentado no mau tesouro que você guarda no seu coração, que são suas experiências traumáticas, suas dores, suas frustrações e decepções, e não a palavra de Deus. E é por isso que você não muda. Tem verdades, isso aqui é tão trabalhoso, isso aqui que eu estou dizendo, que para você dar tanto trabalho, você ter que renovar a sua mente, como o apóstolo propôs em Romanos 12, que a maioria de nós, só de pensar, já não quer fazer. Mas você tem uma série de crenças limitantes e enganosas que te mantém cativo. Nós precisamos então parar. Se nós queremos ser transformados, nós precisamos então começar a trabalhar a nossa mente. A gente desde pequeno, a gente é treinado para trabalhar comportamento. Eu estava dando um exemplo numa reunião. Quando nossos filhos estão brigando por brinquedo,
Você tem 2 filhos e eles estão brigando por brinquedos. Existem 2 comportamentos comuns que os pais fazem. Eles dizem: quem pegou primeiro? Fulano. Então fulano vai ficar com o brinquedo. Ele parece que resolveu o conflito do momento, mas na verdade ele criou um problemão, porque ele ensinou esse filho que ficou com o brinquedo a ser egoísta. Ou o pai diz: nenhum dos 2. Também não resolve o principal problema de 2 crianças que estão brigando por um brinquedo. Qual é o principal problema de 2 crianças que estão brigando por um brinquedo? É o egoísmo, a incapacidade de compartilhar as coisas. Então, se eu quero realmente ensiná-las a conviver com um brinquedo, sendo 2 crianças, eu preciso ensiná-las, preciso remover do coração delas o mal que está lá. E já nasce, para você perceber a nossa tendência à maldade, a gente nasce pecadorzinho, com tendência ao egoísmo, por menor que sejamos. Alguns com um rei na barriga, se as coisas não saírem do jeito que essa criança quer. E é incrível como tem pais hoje que são escravos dos seus filhos. Se não fizer como ele quer, o mundo acaba. Porque nós não trabalhamos o interior dos nossos filhos. E a gente faz a mesma coisa com a gente mesmo. Nós não trabalhamos os nossos motivos. Porque se nós fizermos isso, nós seremos transformados. 2 Coríntios capítulo 10, eu vou querer começar a mostrar para vocês aqui que a mudança ela tem que começar no coração. 2 Coríntios capítulo 10, no verso 4, quando vai falar de guerra espiritual, olha só o que a palavra de Deus diz: as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aonde se estabelecem essas fortalezas? Na mente. Paulo vai continuar argumentando no verso 5. Destruímos argumentos se constroem na mente. E todas as altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aí ele declara: como é que a gente vai lutar uma guerra espiritual para ser livre? Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Todo pecado que você comete, eu cometo, todos nós cometemos, começa aqui, na nossa mente. Toda falta de perdão, toda murmuração, toda ira, toda cólera, toda imoralidade, tudo começa aqui, ó. Começa aqui na nossa mente. E se nós queremos realmente experimentar de uma transformação, nós precisamos tratar na raiz do problema, que são os nossos pensamentos. É inevitável. Nós temos que parar de trabalhar nos sintomas e realmente trabalhar a causa. Só que isso exige de nós muita honestidade, transparência. Isso exige de nós também que nós venhamos nos dar o trabalho de avaliar nosso coração. Você parou para pensar por que você é tão orgulhoso? Por que você é tão orgulhosa? Por que você é tão irado? Por que você é tão irada? Por que você é tão fechado? Por que você é tão retraído? Aí você diz assim: sempre fui assim, pastor. Nasci assim. Pouco provável. Pouco provável. Alguma coisa na tua história te fez assim. E hoje existe uma fortaleza na tua mente que diz para você que você é assim. Porque se você nasceu assim, significa dizer que Deus é injusto, Ele é mentiroso. Porque Ele está dizendo para você ir contra aquilo que Ele fez. Ele não te fez assim. Embora todos nós tenhamos tendências carnais por conta da queda, do pecado, existem certos tipos de personalidade, de comportamentos que eles não têm nada a ver com a personalidade, tem a ver com as dores da vida que nos moldam e nos paralisam e nos tornam em pessoas que Deus não nos fez. Você não é essa pessoa amarga que não consegue sorrir. Não. Eu tenho certeza que teve momentos da tua vida que você sorriu. Hoje, por algum motivo, você não consegue. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que você não é essa pessoa que diz que não gosta de ninguém, que não gosta de relacionamentos. Você anseia por relacionamentos. Você só tem medo de se machucar neles. As pessoas dizem assim: não gosto de gente, gosto mais de cachorro. Tem uma pessoa lá em casa que diz isso. Eu disse: não é verdade. Você gosta de gente,
Você só tem medo de ser machucado por gente. Cachorro não machuca, né? Só quando morde. Só quando morde. Mas ainda é melhor pegar uma mordida do que ser ferido emocionalmente, né? Do que ser rejeitado, criticado. Às vezes então é melhor lidar com cachorro. É como nós somos. Nós não falamos a verdade do nosso interior. Nós não somos honestos. Nós não somos sinceros. E eu estou nesse bolo, tá? Eu trabalho para andar em luz. Nem sempre eu consigo. Mas quando o Espírito Santo me convence, eu vou lá e digo assim, a verdade é essa aqui. Porque se nós não fizermos isso, nós nunca vamos sair do lugar. Você está vivendo em escravidão porque você não é sincero, você não é honesto, não é transparente sobre o que acontece. Ou você nem sabe o que acontece dentro de você. Você nem se dá o trabalho de parar para pensar. A mudança tem que ser de coração, porque como diz aqui o texto, nós precisamos levar todos os nossos pensamentos cativos a Deus. Essa é a nossa arma espiritual. A arma espiritual de um crente é como ele pensa. A arma espiritual de um crente, Paulo deixou isso claro lá em Romanos capítulo 12, no verso 2. A arma espiritual de um crente é uma mente renovada, é uma mente transformada pela exposição à palavra, pelo tempo que nós temos com Deus. Romanos 12, 2, ele diz, vocês conhecem muito bem, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Eu acho curioso em que, na forma em que ele coloca o verbo, em transformem-se. Nós temos uma responsabilidade nesse processo de nos avaliar, de avaliar nossos pensamentos, de avaliar nossa mente, de avaliar o que está no nosso coração. Transforme-se pela renovação da sua mente. Este é o meio para nós sermos transformados, é pela renovação da mente. E só então eu sou capaz de perceber quão boa, perfeita, agradável é a vontade de Deus. Caso contrário, você vai viver sempre assim, ó. Nessa guerra, embora ela seja uma guerra infindável, como diz a Luma Eupídio, no louvor dela, entre a carne e o espírito, e é uma guerra infindável de fato. Entretanto, existem alguns cristãos que eles não conseguem encontrar nenhum nível de prazer em Deus. Tudo que eles têm é uma acusação moral que lhes diz que eles têm que ser pessoas melhores e têm que vir à igreja para eles não serem pessoas tão ruins, mas na verdade, no fundo, eles não conseguem ser transformados. E isso é muito triste. É muito triste. Porque a gente não consegue acessar a transformação que Deus tem para nós. Porque a gente não permite que a nossa mente seja transformada. Em Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 22, o mesmo apóstolo Paulo, ao falar à igreja de Éfeso, ele disse o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. E ele vai explicar como a gente faz isso. Para serem renovados no modo de pensar. É como você pensa. Não são as circunstâncias que abalam, atormentam o homem. É a forma como o homem pensa a respeito das circunstâncias que traz tormento. Todos os nossos problemas estão condicionados por uma mente que não tem um pingo de palavra de Deus. Nada de Bíblia. Não tem uma palavra para nortear a nossa vida. Não tem um texto bíblico no qual a gente se apegue e diga, não, é isso aqui, essa é a verdade, até inculcar na nossa mente. Não há. E Paulo está dizendo que, com relação à minha antiga maneira de viver, só tem uma maneira de eu me despir desse velho homem. Eu preciso mudar a minha forma de pensar. Eu preciso mudar a forma como eu encaro a vida, como eu interpreto as coisas. Eu preciso mudar isso urgentemente dentro de mim e você dentro de você, para que as coisas comecem a assumir ter uma nova roupagem, um novo colorido possa surgir, inclusive no nosso novo estilo de vida como cristão. Caso contrário, nós vamos viver escravos de comportamentos que nós gostaríamos de não ter,
Porque veja bem, quando você tem tempo de se preparar para determinadas situações difíceis, você consegue se comportar bem. O nome disso é adestramento. Mas quando você é surpreendido numa situação, você age como você realmente é. Ou seja, quando nós temos tempo para nos preparar, nós agimos como gostaríamos de ser. Mas quando nós somos surpreendidos pelas situações difíceis da vida, nós reagimos como realmente somos. É quando uma ofensa vem de forma inesperada e você entra na carne. É quando alguém te dá uma palavra que te machuca, e como você não teve tempo para processar isso, e às vezes tem até um certo tom de normalidade nisso, mas à medida que eu vou sendo transformado, vai chegar um tempo que até mesmo minhas reações, elas estarão moldadas, porque eu trabalhei tanto o meu interior, que quando alguém me ofende, por exemplo, minha primeira reação não é gritar, não é me defender, talvez seja orar. Talvez você diga assim: Jesus, estou sofrendo uma injustiça, estou entregando nas suas mãos. Você imagina como seria maravilhoso se quando nós chegarmos nesse lugar. Eu digo quando, porque eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, nós vamos chegar lá, e você vai começar a reagir de acordo com a vontade de Deus. Você vai ser o homem de Deus que você nasceu para ser. Você vai ser a mulher de Deus que Deus projetou você para ser, em nome de Jesus. Quando você permitir que o seu modo de pensar seja transformado, quando você conscientemente começar a questionar coisas, pensamentos que você tem, crenças que você tem, que são limitantes. Filipenses capítulo 4, no verso 8, ao falar de ansiedade, por exemplo, porque o contexto desse versículo é ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele diz para antes, nós deveríamos apresentar as nossas orações e súplicas diante do Senhor. Lá no final desse texto, quando ele vai dizer não andem ansiosos, ele dá uma receita de como mudar o comportamento. Ele diz: finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor, nisto pensar. A ideia do apóstolo Paulo é: encham a mente de vocês com tudo aquilo que é bom, que o comportamento e as emoções de vocês vão seguir seus pensamentos. Mas você precisa alimentar, porque a palavra de Deus diz que os nossos olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Se os nossos olhos forem trevas, todo o nosso corpo estará em trevas. Mas aí depois ele faz uma advertência ainda mais curiosa e importante. Mas ele diz: mas se a luz que há em ti são trevas, quão densas trevas são. O significado desse texto ele é muito interessante, porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: se tudo que você acredita ser verdade é uma mentira, quão perdido você está, quão perdido eu estou, quão perdido nós estamos. Se você não se dá o trabalho de reavaliar seus pensamentos e suas crenças pelo qual você se move, você vai estar agindo pelas suas emoções, por mentiras que você acredita ser verdade. Nós precisamos então encher a nossa mente, como o apóstolo orientou, com tudo que houver louvor, se houver boa fama, se houver virtude. É isso que deve ocupar os nossos pensamentos. Se você simplesmente quiser trabalhar seu comportamento, dizendo: eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou mais ser essa pessoa, você vai se frustrar, você vai se cansar e você vai se frustrar. Você precisa deixar Deus tratar no teu coração. Só que tratar no teu coração é mais difícil do que você imagina. Porque imagina você ter que chegar diante de alguém e dizer assim: realmente eu sou culpado, realmente eu sou orgulhoso, realmente
realmente eu me ofendi. Realmente eu sou carente. Eu sou carente. Realmente eu tenho medo de rejeição. Não é fácil ter que admitir essas coisas, porque isso vai contra o teu orgulho. O teu orgulho, ele diz, não te expõe dessa forma. Vão te humilhar. Mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Só que aí, veja nosso sistema de crenças. A Bíblia diz, humilhados serão exaltados, mas a nossa mente, ela é incapaz de aceitar a humilhação. Como é que eu vou viver a vontade de Deus, se a minha mente, ela já determinou, eu não aceito ser humilhado? Quando a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, que diz que nós vamos passar pelo sofrimento dele, que para isso fomos chamados lá em 2 Pedro. Como nós vamos viver a plenitude do Evangelho e as promessas que ele tem para liberar, a justiça dele? Como é que nós vamos experimentar Deus como nosso vingador, se nós decidimos nos defender por nossa própria conta, pelas nossas próprias verdades, pelas nossas próprias emoções, pelos nossos próprios comportamentos, ao invés de deixar Deus tomar o controle da nossa vida? Não vai acontecer. Eu sempre gosto de usar o exemplo dentro do casamento. Quando Deus diz para uma mulher que está sendo maltratada, honra o teu marido, automaticamente a mente dela pensa, se eu honrar um miserável desse, ele vai continuar sendo exatamente esse miserável que eu não quero que ele seja. Porque a nossa mente só tem uma lógica binária. Eu tenho que reprovar o que me causa desconforto, eu tenho que só aprovar, eu tenho que aprovar com o meu consentimento, com a minha bondade, aquilo que me agrada. É a lógica binária da nossa mente, do nosso pensamento. Mas Jesus vem lá e quebra tudo. Ele dá um tapa na nossa cara. Ele diz assim, se te ferirem o rosto, dele também a outra face. Se te chamarem para andar 1 milha, vai 2. Se quiserem tua capa, dá-lhe também a túnica. Jesus vem e quebra toda a lógica humana. O que precisa quebrar o orgulho do coração do homem, para ele poder alcançar essa graça, para ele poder, aliás, a graça é liberada por ele, por nós, mas para que a gente possa alcançar o desfrutar da promessa que há nesse processo de cruz. Esse é o processo de cruz. O processo de cruz é morrendo de vergonha ter que expor teu coração. Eu sei do que eu estou falando. E eu sei que não é fácil. Dói um bocado. Mas é verdade. E por você se defender tanto, se proteger tanto, você está escravo. Escravo de você mesmo. Escravo das tuas emoções. Escravo dos teus pensamentos e das tuas crenças. E por isso, você não avança para um outro nível. Por isso que você não vive um novo nível no seu ministério. Por isso você não vive um novo nível na sua família. Por isso você não vive um novo nível nas suas emoções. Por isso você não vive um novo nível nos seus relacionamentos. Porque você está escravo de pensamentos enganosos, mentirosos. Porque você não consegue romper com essas mentiras e abraçar a verdade de Deus. Eu lembro, quando estava conversando sobre isso com a liderança, e eu disse assim, a gente tem um ditado que a gente muitas vezes usa para ser sarcástico com as pessoas, que é, aceita que dói menos. Mas a verdade é que quando eu aceito a palavra de Deus, por mais desconfortável que ela seja a priori, isso vai te trazer uma paz e vai redundar em graça de tal maneira que você não consegue nem imaginar, que às vezes é inacreditável. É tão fora da curva, é tão antinatural, é tão fora dos padrões humanos que é difícil para a gente dar esse passo de fé e dizer, eu vou fazer isso, eu vou amar quem me trata mal, eu vou perdoar quem nunca pediu perdão, eu vou amar quem não me ama, porque Jesus disse, se você não amar, se você amar só quem te ama, que justiça nisso, até os fariseus fazem isso. Se a sua justiça não exceder em muito a dos fariseus, não entrarão no reino dos céus. Se a gente só andar pela lógica humana, nós jamais saberemos o que é, quão boa, quão perfeita e quão agradável é a vontade de Deus. Você precisa libertar sua mente. Eu
sei que é difícil demais. É muito difícil. Mas você tem que, primeira coisa, decidir. Renan pregou sobre isso semana passada. Decida. Eu não vou mais aceitar ser escravo na minha mente, porque a pior escravidão é a da mente, porque é uma prisão sem muros, não tem grades. E a chave para abrir a porta dessa prisão é a palavra de Deus. Levar o nosso pensamento cativo a Cristo. Porque a palavra de Deus é poderosa para destruir os sofismas, os enganos, os argumentos mentirosos. Eu não sou amado. Já parou para pensar todas as pessoas que dizem para mim assim: ninguém me ama. Uma rápida conversa, a gente percebe que isso não é uma verdade, é uma mentira do diabo. Ninguém te ama, ninguém. Não, tem algumas pessoas que me amam. Primeira coisa, não é ninguém então. Só que sua mente está tão condicionada a pensar em quem não te ama que você nem desfruta do amor daqueles que te amam. Essas pessoas estão tentando te amar com todas as forças, mas você não consegue porque você está muito insatisfeito com quem não te ama. Sempre vão existir pessoas que não vão te amar. Isso é inevitável. Nem Jesus foi unanimidade. Por que você acha que você vai ser? Aí é que entra o ditado: aceita que dói menos. Literalmente. E não é sarcasmo. Eu não estou sendo sarcástico. Eu estou sendo literal. Quando eu aceito o fato de que nem todo mundo vai me amar, a rejeição dos outros dói menos em mim. E quando eu aceito o fato de que eu posso desfrutar daqueles que me amam, a rejeição dos outros dói menos em mim. Eu estou pronto para avançar. Eu estou pronto para dar o próximo passo. Eu estou pronto para ir para o próximo nível. Eu estou pronto para me abrir para relações, para entender que eu vou descobrir pessoas que me amam e pessoas que não me amam. E eu vou dar o direito delas não me amarem, elas e Deus, mas eu vou desfrutar de todos que me amam. Você percebe? Isso aqui é um exemplo de como a gente deve viver a vida. Isso só é possível se for à luz da palavra. Quando você tem sua mente renovada, você deixa de ver esse copo meio vazio e você passa a ver ele meio cheio. Tem sempre uma perspectiva para a mesma coisa. Tem sempre duas perspectivas. Depende de como a sua mente está treinada para ver. Sempre. Então nessa noite eu queria convidar você. Eu não sei se quando eu falava, o Espírito Santo falava alguma coisa ao teu coração e te mostrava algum tipo de crença que te mantém prisioneiro em um determinado comportamento. Eu queria que você pensasse agora sobre do que você queria ser livre. O que você gostaria de mudar em você. Pense sobre isso por um minuto. Ao pensar sobre isso, faça uma pergunta para você mesmo. Por que você é assim? Por que você é carente? É duro responder essa pergunta até para você mesmo. Por que você é tão fechado, tão introspectivo? Por quê? Responda essa pergunta para você mesmo. Descobrir por que você é essa pessoa. Por que você é? Você faz o que você faz.Embora esteja como Paulo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo cometendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que morreu por nós e se entregou por nós naquela cruz, para nos libertar do velho homem, da velha maneira de pensar, para que nós vivamos uma nova vida nele. Basta você se submeter e buscar isso na palavra de Deus. O Senhor vai operar no teu coração. Eu não estou dizendo que Ele vai operar daqui para amanhã, mas se você começar a andar nesse caminho, a trilhar essa vereda, Deus vai começar a transformar a tua mente, o teu coração, e você vai perceber que você não precisa mais ficar monitorando o teu comportamento, basta você guardar o seu coração,
Porque de todas as coisas que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus.